O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Permitam-me, antes de tudo, a palavra tem, obviamente, o seu lugar central, mas mandar um cumprimento, uma bênção e dizer da intenção particular que cada avô e cada avó tem nessa celebração. Cada avô e cada avó que, ao contrário do que diz um ditado que é pejorativo, não vou dizer ipsis literis, como ele é dito, mas que tem a tendência de dizer assim: os pais são preparados e acalmados pelos filhos para que os netos aproveitem. Na verdade, com o tempo e com a maturidade da vida, começamos a perceber o que realmente precisa ter atenção, o que realmente precisa ter foco no nosso existir. E lembrando da minha avó, dos meus avós, e me lembrando da Dona Maria, lá da Vila Cafezal, no aglomerado da Serra, que cuidou da filha, da neta, e cuidava da bisneta com paralisia cerebral, e cuidava com um primor. Ela tinha mais de 80 anos. E ela cuidava de um jeito que, com muito respeito, dentro de todas as limitações que possam existir, numa casa simples, mas cuidava com tanto carinho, mais bem cuidada do que uma casa que estivesse do outro lado do bairro, na área centro-sul. Uma menina cuidada com um primor e com um zelo que ela parecia uma boneca. E para dizer, com o tempo nós aprendemos a valorizar a vida. E os avós são aqueles exemplos que esperaram ver muita coisa nos seus filhos. Desejaram ver muita coisa na própria vida. E em alguns casos se realizam em perceber que muito do que sonharam se concretiza na vida de seus netos. Depositam a esperança de poder curtir o afeto. E são um sinal de onde a gente realmente encontra conforto. Afinal de contas, é muito raro não encontrar uma pessoa que queira ir à casa dos avós ou tenha saudade dos avós. Eu carrego a saudade dos meus. Me lembro agora de minha avó, que nesse momento, não sei se nos acompanha, mas machucada, se recupera. Bom, enfim, a todos vocês, avós, que Deus abençoe e guarde. Vocês são como que uma concretização daquilo que diz o livro do Eclesiástico. Vamos fazer um elogio aos homens famosos, nossos antepassados antes das gerações. Estes são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. O Eclesiástico
orienta na sua sabedoria o povo de Deus a olhar para aqueles que construíram o seu presente. Sim, porque hoje o que nós aproveitamos de facilidades foram lutas e lutas, dedicações e dedicações daqueles que nos antecederam. Essa coisa simples aqui, um microfone, que antes era uma roda desse tamanho, um trabalho imenso para poder fazer funcionar, hoje temos essa tecnologia, mas que foi construída com a dedicação, a atenção daqueles que no passado fizeram com que nós pudéssemos curtir as boas oportunidades e as boas circunstâncias do tempo presente. Se hoje nós achamos difícil, alguns dizem, criar filhos é muito complicado. Me lembro de minha avó que num lugar onde não tinha rádio, não tinha TV, não tinha recursos nem energia elétrica, criou 9. E essa não é uma história isolada, mas de muitos. Alguns, inclusive, são filhos de uma geração como essa. Olhar para aqueles que fizeram com que o nosso presente se tornasse algo tão leve. Mas a leveza de hoje custou o peso do passado para muitos. E o Eclesiástico, ao apontar isso, ele está dizendo justamente assim: olhem e reconheçam que o presente que vocês têm hoje, o sinal de salvação que Deus concede a vocês hoje, ele perpassou também pela vida de muitos outros que nós somos tentados a esquecer. Tentados a esquecer e a abandonar. Me lembro que ainda essa semana eu tinha dito, é uma vergonha nós termos de ter um estatuto para tratar dos idosos, como é uma vergonha nós termos de ter leis para cuidar e preservar a integridade das crianças, porque significa que nós não sabemos dar o valor devido ao futuro e nem aprender com o passado. Não estou dizendo aqui que devamos rasgar essas cartas, não. Eu estou querendo dizer, vejam a que ponto, porque para eu dizer você tem que fazer isso, é porque você não tem atenção no que é o seu dever. E aqui, nesta celebração, olhando para aqueles que construíram o passado, lembrando de nossos avós, perceber como que o veio da vida, a força da vida perpassando pela história da humanidade, insiste em florescer e mostrar para nós o seu esplendor. Numa conversa com alguns idosos, não é difícil escutarmos eles falarem assim, como essa semana a irmã Marta, que esteve aqui no santuário, 90 anos, fez uma caminhada de 1h30 numa trilha, dançou maravilhosamente bem e alegre, e sempre dizendo, está muito melhor, está muito melhor. O nosso presente realmente é muito melhor do que muitas realidades do passado. A importância, então, de darmos atenção àquilo que o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17, nos aponta. Olharmos para as facilidades do tempo presente, porque muitos desejaram ver o que nós vemos. Me lembro que alguns homens do passado, de Simonésia, se reuniram, dentre eles, meu avô, e foram a Cataguases para tentar levar energia elétrica para a região de Simonésia, um lugar que trago em meu coração. E se dedicaram e queriam ver a energia elétrica chegando até lá. Isso, década de 80. Hoje, nos interiores daquela cidade, daquele município, existe energia elétrica com abundância. Graças a Deus, se não fosse o descaso daqueles que devem programar o futuro, não teriam risco de apagão. Eles buscaram trazer uma tecnologia que para nós é supérflua hoje.
mas sem a qual não conseguimos passar um único dia. Ao ouvir no Evangelho Jesus dizendo: felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem aquilo que homens do passado desejaram ver e ouvir. E ele fala de si, ele fala da vida que ele apresenta a todos nós, ele fala do caminho que ele nos dá, de um norte, de um horizonte. Seria muito bom que nós tivéssemos a capacidade de reconhecer o presente que muitos do passado nos fizeram viver hoje, com as facilidades do tempo presente, seja de um microfone, de um celular, ou mesmo de uma energia elétrica, ou qualquer outra coisa. Ou pelo simples fato de podermos ter um nome e compreendermos a vida. Tudo isso é fruto de alguém que fez com que tivéssemos essa oportunidade. Melhor ainda seria, muito mais profundo seria, se nós tivéssemos a capacidade de perceber quão grande é o Senhor, que na nossa pequenez, e na pequenez daqueles que foram analfabetos, semi-analfabetos, com um grande respeito, mas uma expressão antiga dos interiores, os matutos, que fizeram com que nós pudéssemos nos sentar agora, nesse momento, e chegar a tantos lares. E nos deram uma oportunidade singular, mas principalmente aqueles que fizeram com que nós pudéssemos nos sentar ainda nessas cadeiras e escutar o Evangelho da vida, que diz: felizes são vocês que podem ver quão grande é a salvação de nosso Deus, que chega até nós no presente. Mas ao mesmo tempo um alerta. Estamos atentos para perceber a força da salvação e os sinais da salvação que perpassaram a história de tantos homens, de tantas mulheres que estão aqui conosco? Somos capazes de ver a bondade de um Deus que usa, me perdoem, mas falarei de uma experiência minha, de uma moça com 14 anos que foi entregue em casamento, já órfã de pai e de mãe, pais que vieram da Itália, e é entregue em casamento para um rapaz, constitui uma família, uma moça linda, loura, de olhos claros, e era capaz de educar os filhos com um amor que não conseguiu ver naqueles que estavam cuidando dela. Essa minha avó, Luzia, que Deus a tenha, conheci, me lembro dela ainda com 5 anos. E que fez com que mãe, tios, pudessem ter a capacidade, não só de falar da salvação, não só de falar do amor, mas saberem ser essa expressão. Sinais de uma salvação e de nosso Deus que deseja simplesmente construir conosco uma história. Mas ninguém consegue aproveitar uma história, nem os benefícios de um tempo, se não tem a capacidade e não tem a atenção para ver e para escutar. Podemos ver o tempo presente somente com suas maldades, com suas tristezas, com suas angústias. Ou podemos ver a beleza que somos capazes de construir. Hoje, lembrando de Santana e São Joaquim, que foram homens que souberam participar do projeto de vida e de salvação que Deus nos propõe. Pais da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora nossa, avós de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são exemplos de tantos avós, de tantas avós, de tantas pessoas que na maturidade conseguem ver o quanto nós podemos aproveitar, viver bem, o quanto que nós desperdiçamos. Portanto, a você que nos acompanha, a vocês que aqui estão, seja avô ou avó,
seja pai ou mãe, filho, estejamos atentos. Sejamos felizes por termos a capacidade de escutar e ver os benefícios que nosso Deus nos oferece. Também aqueles que Ele nos ajuda a construir, dando-nos condições de fazer. Aquela que está nas nossas contas é aquela que nós fomos e significamos na vida de alguém. Estejamos atentos e façamos que o tempo presente seja tão bom e rico que fecunde o futuro. Confiando em nosso Deus, de pé, apresentemos nossas preces.